O Wagner Martins, que estará na cobertura deste sorteio e que conversou com o Diego. Vamos ver o que ele tem a falar sobre o sorteio da Libertadores. Eu espero um confronto muito difícil e equilibrado, né? A Libertadores, já na fase de grupos, ela já te impõe muitas dificuldades. Como eu disse, nós passamos por um teste muito grande, né? Maior do que qualquer equipe, que é o fato de jogar 2 jogos em casa sem torcida, é algo bem complicado e que nós superamos. Então, o que vem pela frente será uma equipe bem preparada, assim como nós. Não tenho preferência por nenhuma equipe, de qualquer forma será difícil. E para quem quer seguir em frente, eu acho que não deve escolher adversário. Então, a expectativa é de um adversário bem forte. E você participa com a gente também no Twitter, mandando fotos se esteve em algum estádio pelo Brasil neste fim de semana. Estádio não só pelo Brasil, mas pelo mundo, né, Helena? Se você acompanha alguma partida do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, algum amistoso internacional, manda a sua selfie aqui pra gente. Na hashtag Boa Tarde Fox, no nosso quadro Eu Estava Lá, já a sua foto vai aparecer aqui na tela do BTF. Gostei, Gustavo Ribeirão. Gostou? Genial. Globalizou, então, o nosso quadro Eu Estava Lá. A gente conta com a presença de vocês. Vamos para o nosso quadro, tabela do Campeonato Brasileiro. Os jogos já foram realizados. O Atlético Mineiro ficou no empate com a Chapecoense 3-3. Internacional e Sport também empataram, mas sem gols. O Vasco perdeu em São Januário para o Botafogo. O Palmeiras venceu o São Paulo de virada 3-1 no Allianz Parque. América Mineiro venceu pelo mesmo placar o Atlético Paranaense, também em casa. Lembrando que essa rodada termina hoje. Bahia perdeu para o Grêmio em casa. O Flamengo venceu o Corinthians por 1-0. O Santos goleou Vitória 5-2. O Ceará perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 1-0. E como eu disse, ainda tem uma partida para fechar esta rodada. Paraná e Fluminense, hoje às 8 da noite. Aliás, o Fluminense pode virar vice-líder se vencer o jogo de hoje à noite contra o Paraná, que é o lanterninha do campeonato. E eu vou destacar, Helena, nesses jogos já realizados, a vitória do Palmeiras para cima do São Paulo de... Vamos dar uma olhadinha na classificação, como está até o momento. Ainda tem o jogo entre Paraná e Fluminense, mas por enquanto o Flamengo está na liderança, vai continuar assim nesta rodada, 20 pontos. O Cruzeiro é o vice-líder, tem 16, o Grêmio tem 16, o São Paulo também tem 16, fechando o G4. Internacional tem 15, Sport tem 15, o Palmeiras tem 14, mesma pontuação do Corinthians, do Fluminense e do Atlético Mineiro. E tem esse destaque do Gustavo Ribeirão, o Fluminense pode atingir a vice-liderança se vencer hoje o Paraná. América Mineiro na sequência, junto com o Botafogo, Vasco, Chapecoense, Santos e Atlético Paranaense. E a gente começa aquela zona do ranger de dentes com Vitória, Bahia, Paraná e Ceará. Os lanternas, né? O 3 pontos tem o Ceará, Paraná tem 3 também, mas pelos critérios de desempate, quem é o lanterna é o Ceará. Ceará e Paraná não venceram uma partida sequer no Campeonato Brasileiro. Aliás, o técnico do Ceará, ex-técnico já, o Jorginho, pediu demissão. Já a gente vai atualizar a nossa linha do tempo de técnicos que deixam seus clubes no Campeonato Brasileiro. A gente falou do Fluminense, que se vencer vai virar vice-líder, aí o Fla-Flu do meio de semana vai ganhar ainda mais importância, pode ser a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. E falando em líder, o líder Flamengo bateu o Corinthians ontem no Maracanã. A gente acompanha como foi com o Álvaro dessa equipe, problemas defensivos inicialmente, depois no setor de criação e primeiro com a proteção da zaga feita, com o Paquetá inclusive se juntando ali ao volante, no caso Jonas ontem, o Flamengo já conseguiu fazer toda aquela proteção, a zaga está mais segura e aí o Paquetá consegue chegar à frente também e divide a responsabilidade com o Diego, que fez uma grande partida neste domingo no Maracanã. E aí abertos pelos lados, o Everton Ribeiro trabalhando bem, o Vinícius Júnior pela esquerda, então o Flamengo está conseguindo ganhar uma intensidade maior com esse time que já estava engrenando, que já vinha fazendo alguns bons jogos. A tendência é evoluir ainda mais. Então o Flamengo tem tudo para seguir bem na temporada. Do outro lado, o Loss está com problemas. A gente, claro, viu muitas deficiências no time do Corinthians, mas não dá para colocar toda a responsabilidade no treinador. Claro, algumas substituições são questionáveis, mas ele não tem opções. O time muito desfalcado. Ontem, sem 5 dos titulares, se a gente parar para contar os jogadores que estão fora e que são titulares dessa equipe. O Cássio, o Fagner, o Ralf, que vinha sendo titular e está lesionado. O Gabriel voltou à titularidade depois do Ralf
ter se lesionado, o Romero, o Cleison, 5 jogadores importantes. Ou seja, o Corinthians perde muito. Não dá para colocar só na conta do Osmar Loz, não. Então é um Corinthians que vai ter problemas ao longo da temporada em função do seu elenco mais enxuto e sem tanta qualidade quanto alguns concorrentes. O Osmar Loz vai ter agora até a Copa do Mundo que se virar como pode. Aí quem sabe nesse intervalo da Copa do Mundo ele acertar com o que tem ou até o Corinthians ir atrás de mais alguns jogadores contratados, né? Muito bem, você participando com a gente, vocês estão vendo que enquanto a gente fala, vocês aparecem aqui na parte de baixo da tela com opinião pelo Twitter, hashtag Boa Tarde Fox, participe aqui com a gente. Eu quero também ver vocês dando nota para o time do Flamengo que entrou em campo, os titulares da partida de ontem no Maracanã. Vamos dar uma olhadinha então no campinho, só para vocês relembrarem os 11 jogadores e dar nota um por um. É o nosso quadro Você Dá a Nota. Vamos lá, então, com o campinho do Flamengo, jogador por jogador, para você participar pela nossa hashtag Boa Tarde Fox. E já adianto que o Facincani vai estar por aqui. Felipe Facincani, o nosso comentarista, vai dar a nota. E o Gustavo Ribeirão também. Então, vamos lá. Diego Alves no gol. Que nota merece o goleiro do Flamengo na atuação de ontem? Mas vocês estão vendo aí, todo mundo que entrou em campo, vocês dão nota jogador por jogador. Hashtag Boa Tarde Fox para vocês participarem. E como eu disse, já já o Felipe Facincani estará aqui no estúdio para dar nota dele também. Nosso quadro polêmico, discutido, mas que eu adoro. E sem esquecer do Maurício Barbieri, o técnico do Flamengo. Destaque também para o lateral direito do Palmeiras, que é reserva, inclusive, do Marcos Rocha. Para mim, se manteria como titular. Esse ambiente de Copa do Mundo está fazendo um bem para todo mundo muito sereno por aqui, uma simbiose entre os nossos comentaristas, então hashtag Boa Tarde Fox para vocês participarem também. E para participar falando sobre os nossos assuntos ao vivo neste momento, nossos repórteres acompanhando as atividades. Caroline Patati no Flamengo, no Ninho do Urubu, e o Fábio Salomão está no Centro de Treinamento Joaquim Grava, acompanhando o Corinthians, foi o jogo de ontem. E a gente quer informações, começando então com as mulheres e o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Caroline Patati, o que você traz pra gente? Olá, muito boa tarde a todos que estão ligados conosco. O Flamengo pode até ser líder, mas por aqui não tem descanso. O time já se reapresentou na tarde desta segunda-feira, treina neste momento aqui no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro, como a gente pode ver aí nas imagens do nosso cinegrafista, o Marcos Sobreira. E por aqui algumas certezas e algumas dúvidas, podemos dizer assim. A certeza é que o Diego, que está aí na seleção da rodada do Ribeirão, que vem jogando bem, melhorou. Aliás, até se falou em relação a isso, né? Que parece que o fato de ter ficado fora da lista dos 35 do Tite fez bem para ele, porque tem tido atuações que não se via há algum tempo. Agora ele está fora desse jogo contra o Fluminense na próxima quinta-feira. Por enquanto é o único desfalque, ele que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Agora vamos falar também sobre aqueles jogadores que podem retornar. Juan, Pará e Giovani. Eles já trabalham com bola no gramado, mas não estão entre esses jogadores aí que vocês estão vendo. Isso porque eles ainda não estão 100% liberados pelo departamento médico. Estão fazendo aquela transição e aí tem mais 2 dias, né, para se ter uma ideia se realmente algum deles pode voltar a ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri. São 2 dias de treinamento ainda, né, além de hoje mais 2 dias, para que esses jogadores possam ser avaliados então, especialmente o Juan, que é um jogador importante, aquele jogador que dá uma segurança ali atrás, apesar de que o Léo Duarte vem tendo boas atuações e a gente pode até dizer que surpreendendo não só aqui o grupo, mas também os torcedores do Flamengo. O Flamengo que tem aí alguns números bastante interessantes, né, para a gente levar em consideração. São 4 jogos sem levar gols, 3 vitórias seguidas, 6 jogos sem perder e só levou 4 gols nas últimas 11 partidas. E na verdade só 2 equipes conseguiram isso, né? O Vasco e também a Chapecoense. O Barbieri, que em 15 jogos tem só uma derrota, um aproveitamento de 66,67%. A gente vê entre esses jogadores aí também o Cuéllar, ele que acabou ficando de fora da lista final da Colômbia e então vai poder agora ser aproveitado pelo técnico Maurício Barbieri. A tendência é o retorno dele ali no meio-campo.
Valeu, Carol Patati. Informações do Rubro Negro. Tem clássico pela frente no meio de semana. Fla-Flu valendo aí, quem sabe até a liderança, né? Porque o Fluminense, se vencer a partida de hoje contra o Paraná, vai brigar no meio de semana aí pela liderança com o Rubro Negro. Obrigado, Carol. A qualquer momento ela volta com mais informações do Flamengo. Eu vou pedir para o Fábio Salomão esperar só um pouquinho. Ele já fala direto do CT Dr. Joaquim Grava a respeito do Corinthians. Mas antes, a sua participação no nosso quadro. Você dá a notas do Flamengo, líder do campeonato que bateu o Corinthians neste domingo. Você está mandando as notas do time que jogou no Maracanã pela nossa hashtag Boa Tarde Fox. Boas, Marcelino mandou as notas dele, Diego Alves 8, Rodinei e o Léo Duarte 7, Rodolfo 6, René 7, um monte de 7, hein? Jonas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, o Vinícius Júnior e o Dourado acabou levando, olha, a pior nota do time, hein? 5 para o Dourado, ele acabou deixando o campo, né, para a entrada do Viseu, que foi quem fez o gol da vitória. E pode dar nota para o Barbieri também, viu, pessoal? Ó, o Natan deu a nota para o Barbieri também, deu 8 para o técnico rubro-negro. Diego Alves 8, Rodinei 7, Léo Duarte 8,5, Rodolfo 7,5, René 7, Jonas 7, Paquemito 7,5, Diego 8,5, Everton Ribeiro 7, Vinícius Júnior 7,5, Dourado 5,5, Barbieri, como eu falei antes, 8. Olha só, hein, o Diego está em alta com o Natan, assim como o Léo Duarte. As maiores notas para ele aqui na nossa hashtag Boa Tarde Fox. Quem mais está com a gente é o Thiago Rodrigues, Diego Alves 8,5, René 7,5, Léo Duarte 9, Rodolfo 7,5, Rodinei 7, Paquetá 8, Jonas 6, 7,5 para o Diego, 8,5 para o Vinícius Júnior, Henrique Dourado 6, Everton Ribeiro 7,5 para o Barbieri, ele deu 8 e ele colocou nota para o Viseu, que entrou no fim do jogo para marcar o gol da vitória, 9 para o Viseu, que já vai se despedir do Flamengo para seguir rumo à Itália. Gostei, um belo aproveitamento dos caracteres, então colocou até o suplente na lista dele, hashtag Boa Tarde Fox, para vocês participarem com a gente.